Shalom, esfaimados e sedentos por avivamento. Hoje o tema é adoração como estilo de vida. Segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Vários colegas têm passado por aqui do Conselho Apostólico com temas específicos sobre adoração. Estamos sendo convidados a entrar por uma porta de adoração, da adoração. Uma porta que nos encoraja, nos aproxima do Pai. Eu quero que você fique comigo nos próximos minutos e vamos começar orando em nome de Jesus. Pai querido, queremos te pedir nesse instante a direção do Teu Espírito por esta palavra. Esta palavra, ela encontra os corações que Tu, ó Deus, separaste nesse dia para ser alcançado por ela. Eu te louvo, Senhor, por esse tempo profético, por esses últimos dias de 2025. Eu te agradeço pela possibilidade de poder ministrar a Tua palavra e eu te peço que o Teu Divino Espírito Santo venha nos escoltar agora e nos revelar tudo aquilo que Tu queres para nós. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo, agora e sempre. Amém, amém e amém. Queridos, a adoração como estilo de vida, eu creio que é o projeto de Deus para a sua igreja. Eu percebo que o conceito de adoração, ele precisa ser ampliado na vida de muitos cristãos. Sim, porque quando nós falamos sobre adoração, muitos atrelam esse tema especificamente, restringe ele a um momento de louvor conduzido pelo Ministério de Música dentro da igreja local. De certa maneira, não deixa de ser uma expressão de adoração esse momento, mas ainda precisamos ampliar esse tema. E como INSEGEC, eu louvo a Deus, como Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, eu louvo a Deus porque nós temos um vastíssimo material da nossa apóstola sobre o tema adoração. Inclusive um livro, Adoração em Santidade, uma arma poderosa contra a religiosidade, idolatria, imoralidade e feitiçaria. Eu até quero lhe encorajar você a adquirir esse livro para que você venha aprofundar-se no tema sobre adoração. Não é qualquer adoração, é adoração em santidade. Mais ainda, nós temos um grande material no canal da nossa líder. Você coloca lá Valnice Milhomes lá no YouTube, você vai encontrar algo em torno de 27 aulas sobre o tema adoração em santidade. Então, perceba que nós temos como denominação um lastro muito grande de possibilidade para um aprofundamento no tema. A minha missão aqui é trazer aquilo que o Espírito colocou no meu coração sobre a adoração como um estilo de vida. Adoração, do ponto de vista etimológico da palavra, no conceito do original grego, a expressão é proskeneu e significa curvar-se, prostrar-se em reverência, mas também indica um ato de beijar a mão ou os pés em reverência. A palavra no hebraico é ravodá, isso, ravodá, que significa trabalho, serviço, adoração. Eu acredito, queridos, que a adoração, ela tem sido uma estratégia que Deus tem colocado em nossas mãos, faz parte do arsenal, a adoração em santidade, e a nossa apóstola define a adoração em santidade como sendo a mais poderosa arma, a maior e mais poderosa arma de batalha espiritual em nível estratégico para detonar os poderes do inferno. Então, por isso que eu percebo que a nossa líder se inquieta muito quando
presente em um culto, numa igreja local. Eu acredito que isso tem que ser também a nossa reação de inquietação quando a gente se depara com uma adoração vaga, uma adoração muitas vezes superficial, uma adoração sustentada pelos pilares da performance. Ora, se no conceito etimológico da palavra no original grego traz o sentido proskeneu, traz o sentido de beijar a mão, ninguém beija a mão distante. Então a adoração tem que ser algo profundo, algo que você externaliza com um nível profundo de cumplicidade com aquilo que você está fazendo. Eu entendo, e o Espírito tem colocado no meu coração, que a adoração ela precisa ser compreendida dentro dessa perspectiva. Eu quero tomar como base, para entendermos um pouco a adoração como estilo de vida, eu quero convidar você a ler comigo o texto de Gênesis, capítulo 22, versículo 5. Eu vou ler na versão NVT. É um texto muito conhecido. No verso 5 do capítulo 22 do livro de Gênesis, diz assim: fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos, o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Esse texto ele é bastante conhecido. A história do patriarca Abraão nos mostra a história de um homem de fé, um homem que tinha uma fé gigantesca. Mas Abraão ele era um adorador. Antes de compartilhar aquilo que Yahvé colocou no meu coração, eu preciso lhe dizer que a adoração como estilo de vida nos fala de um chamado para adorarmos a Yahvé em todo o tempo, com ações, muito mais do que simplesmente com narrativas, com palavras. A adoração como estilo de vida não é algo que se limita a momentos específicos de um culto em uma igreja local. Como eu falei no início, precisamos ampliar esse conceito de adoração. A adoração como estilo de vida nos fala de uma firme decisão de ficar conectado com o Abba, com o Pai, em todo o tempo. E precisamos resgatar no nosso meio esse espírito do adorador, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Esse conceito da adoração, na verdade, precisamos resgatar esse conceito da adoração em espírito e em verdade, uma adoração desprovida de performance, mas uma adoração íntima e verdadeira. O texto que eu acabei de ler nos fala de um fato que é muito conhecido, como eu falei, no meio cristão, aquele dia em que Deus provou Abraão, o dia em que Yahvé pôs à prova o patriarca. A Bíblia diz que o Senhor disse para Abraão: Abraão, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá. Este foi o comando que Abraão recebeu de Yahvé. E Yahvé disse: e vai para a terra de Moriá, e ali oferece-o. Oferece-o quem? Oferece Isaque, ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu lhe direi. O comando era claro, e eu acho muito interessante a rapidez, a celeridade de Abraão em responder esse comando. No versículo 3 diz que Abraão levantou-se no dia seguinte e logo cedo ele selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos e saiu com seu filho Isaque. Ele cortou lenha para a oferta queimada e se levantou e foi naquela jornada onde Deus lhe dissera. Uma jornada que o contexto do texto nos diz que foi uma jornada de 3 dias. E no terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar, de longe. Versículo 5, a base para esta reflexão, Abraão disse: olha, fiquem aqui com o jumento. Ele deu essa orientação aos seus 2 servos, e eu e o rapaz iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Eu quero
dentro deste versículo e dessa história, desse contexto, eu quero apresentar algumas evidências na vida de alguém que tem a adoração como um estilo de vida. Em primeiro lugar, quem tem uma vida de oração como um estilo de vida, quem é adorador e tem a adoração como estilo de vida, vive em obediência. Quando Deus chamou Abraão e pediu o seu filho em sacrifício, o patriarca, ele não questiona, ele, sem nenhuma dilação, sem procrastinar, ele imediatamente no dia seguinte, ele apronta tudo e vai cumprir a sua missão. A obediência é uma forma de submissão a Yahvé. E a obediência nos fala de abrirmos mão da nossa vontade pessoal e priorizarmos a vontade do Senhor. Isso tudo Abraão fez sustentado na crença que Yahvé tem sempre o melhor. Abraão cria que, independente do comando ser tão desafiador para ele, sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, aquele que era de fato o cumprimento de uma promessa que Deus havia prometido a Abraão quando o chamou ali na terra de Ur dos Caldeus, ter que entregar o seu filho era uma decisão difícil, eu imagino, mas Abraão, sem dilação, sem demora, ele no dia seguinte parte para obedecer o comando que ele recebeu de Yahvé. Então, quem tem a adoração como estilo de vida, obedece. E obedecer a Deus significa colocar toda a nossa confiança nele. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo que ele tem a nível de projeto, ele vai cumprir. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Isso está registrado ali no Salmo 37, versículo 5. Agora, perceba que a âncora de sustentação dessa obediência que Abraão tinha a Deus não era uma obediência sustentada pelo medo, mas sim pelo amor a Deus. Abraão amava o Senhor e ele levou em conta na sua decisão em cumprir cabalmente aquela missão que Yahvé tinha tudo sob o controle. Em segundo lugar, a adoração como estilo de vida nos faz andar em fé. Isso mesmo. A definição de fé, a definição teológica, bíblica, é certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não estou vendo. Esse é o conceito segundo o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11. A nossa apóstola tem duas definições que eu me lembro aqui sobre fé, que eu acho muito interessante. Primeiro, ela diz que fé é tomar a palavra como verdadeira. E a outra definição que ela traz sobre fé, e eu acho muito interessante, ela diz: fé é ausência de preocupação. Então, se você anda apoquentado, preocupado, se a sua vida está tensionada, os últimos dias, estamos vivenciando os últimos dias desse ano de 2025, talvez você tenha sido emparedado, encastelado por uma série de demandas e você tem vivido tenso, preocupado. A sua fé está pequena, porque fé é ausência de preocupação. E um adorador, aquele que tem a adoração como estilo de vida, ele tem uma fé inabalável, ele não se abala pelas circunstâncias. Abraão é conhecido por esta fé inabalável. O apóstolo Paulo, ele fez referência na sua carta à igreja na cidade de Roma, capítulo 4, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 18, esse texto na versão King James diz o seguinte: Abraão, crendo, ele esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado ao seu respeito, assim será a sua descendência. Eu acredito, queridos, firmemente, que na vida de Abraão, esse pedido de Deus a ele de entregar o seu único filho em sacrifício foi um ato
na vida de Abraão, um dos mais dramáticos. Comparando até mesmo com a sua espera, né? De 2 décadas e meia esperando o cumprimento da promessa, que foi o nascimento de Isaac. Mas esse ato de entregar Isaac como um sacrifício, ele foi, na minha concepção, no meu entendimento, aquilo que o Espírito coloca no meu coração, foi um dos atos mais dramáticos que Abraão teve que vivenciar na sua vida, sacrificar seu único filho, Isaac. Abraão, com essa fé inabalável, com essa obediência, ele demonstrou que a sua fé e amor por Yahvé eram maiores do que qualquer outra coisa, maior mesmo do que o seu amor pelo seu filho, seu apego. Eu penso que quando ele olhava para Isaac, acompanhando o seu crescimento, ele via ali o cumprimento da promessa. Ele no seu espírito, eu imagino que ele se alegrava. Mas Abraão, ele demonstrou que a sua fé e o seu amor a Deus eram maiores do que qualquer apego, qualquer sentimento que ele tinha pelo seu próprio filho. Vamos voltar aqui, queridos, ao versículo base desta mensagem. Abraão, ele se aproxima ali do lugar indicado por Deus, e ele disse o seguinte no versículo 5: fiquem aqui quem? Os 2 servos. Então fiquem aqui com o jumento, o rapaz e eu iremos adiante e vamos adorar e depois voltaremos. A palavra-chave aqui, voltaremos. Na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 17 ao 19, diz o seguinte: Abraão é descrito nesses versículos 17 ao 19 como alguém que acreditava que Deus era capaz de até ressuscitar o seu filho. Por isso que ele não abriu mão da sua promessa. Ele creu, ele disse: eu e o rapaz iremos mais adiante, iremos adorar e depois voltaremos. Abraão não sabia o que iria acontecer, mas ele sabia que a promessa que Deus fez a ele foi uma promessa digna de confiança, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Abraão sabia, Abraão tinha um relacionamento com Deus, não era nas bases da superficialidade, ele tinha um relacionamento com Deus profundo. Então, quando ele diz, nós iremos adiante, iremos adorar e voltaremos, é porque ele sabia que Deus faria algo. E o autor da carta aos Hebreus diz o seguinte, no capítulo 11, versículo 17 em diante: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ele ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho. Versículo 18: embora Deus lhe tivesse dito, Isaac é o filho de quem depende sua descendência. Versículo 19: concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta. Então, essa era a fé inabalável que Abraão tinha, essa era a confiança, era a certeza que Abraão tinha que Deus faria algo. Por isso que ele disse, nós vamos adiante, adorar e voltaremos. Eu e ele, nós iremos voltar. Nesse caso específico, queridos, nesse contexto, Abraão sabia que algo Yahvé iria fazer. Por fim, em terceiro lugar, a terceira evidência na vida de alguém que tem a adoração como estilo de vida, que tem uma compreensão do que é adorar, é alguém que entende, tem a compreensão do o que é dele é de Deus. Porque nada temos, queridos, se do alto não for nos dado. Abraão tinha essa compreensão.
no caminho, a Bíblia diz, e acredito que a maioria daqueles que estão acompanhando esta reflexão conhece o contexto dessa história. No caminho, rumo ao lugar do sacrifício, a Bíblia diz que Isaac se virou para Abraão e disse: pai, e Abraão disse: sim, meu filho. Isaac diz: pai, nós temos fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Queridos, Isaac sabia a dinâmica de um sacrifício. Isaac convivia com isso, vendo seu pai apresentando inúmeras vezes sacrifícios a Yahvé, e Isaac sabia que os elementos necessários, Isaac sabia quais eram os elementos necessários para um sacrifício. Ele estava vendo ali a lenha, ele estava vendo ali o fogo, mas onde estava o objeto do sacrifício? Onde está o cordeiro? Abraão estava com todos os elementos necessários, mas Isaac percebeu que algo estava faltando. Agora, é curioso a resposta de Abraão. No versículo 8, Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, Abraão disse para Isaac: Isaac, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. E eles continuaram caminhando. Quando chegaram ali no lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre o altar, e em seguida ele amarrou Isaac e o colocou no altar. E queridos, eu fiquei imaginando, sempre que eu leio esse texto, eu fico imaginando Isaac quietinho, sem se debater, sem ter nenhum tipo de reação, ou tentar fugar, tentar fugir. Não. Abraão coloca em cima do altar, amarra o seu filho, em seguida ali coloca no altar. A dinâmica, versículo 19 diz: Abraão constrói o altar, arruma a lenha sobre o altar, em seguida amarrou o seu filho Isaac e o colocou no altar sobre a lenha. Então ele pegou a faca, ou cutelo, como diz algumas versões, e vai para o sacrifício. Queridos, quando você estuda aquele estudo da apóstola, aquele seminário, melhor dizendo, da apóstola Aliança de Sangue, extraordinário esse seminário, o encorajo a se expor a ele. Ali a nossa líder diz que com essa atitude de Abraão, de colocar o seu filho ali em sacrifício, Abraão está sinalizando para Deus o seguinte: o que é meu é teu. Veja essa relação que Abraão está com essa decisão e atitude dele, fazendo uma relação de cumplicidade com Deus. Ele está dizendo: Senhor, o que é meu é teu. Abraão estava disposto a entregar o seu único filho. E eu lhe pergunto, será que nós estamos dispostos, como adoradores de Yahvé, a entregar a Ele tudo? Será que hoje há apego, e algum nível de apego em sua vida, e que Deus está pedindo para você entregar? Há uma urgência no coração de Deus para levantar verdadeiros adoradores. Por outro lado, há uma outra urgência no coração de muitos em simplesmente viver uma vida cristã de narrativas e evidenciando exclusivamente os seus feitos, as suas conquistas. E a vida cristã ela não pode ser marcada por essa odisseia, eu chamo dessa sanha, dessa necessidade de sempre evidenciar aquilo que fazemos. Não fomos chamados para isso. A glória tem que ser dada a Ele, o louvor tem que ser dado a Yahvé. Então, essa narrativa eu fiz, estou fazendo, é hora de você entregar tudo ao Senhor. Deus está nos chamando para uma entrega total, absoluta e irrestrita, como Abraão fez. Para que você sinalize para Deus, dizendo: olha, Deus, o que é meu é teu. Nós temos uma relação, não no campo de uma ideia,
mas no campo de uma paternidade, onde o que é meu é teu e o que é teu é meu. Isso é aliança. Aliança é ter tudo em comum. Então é hora de entregarmos tudo, absolutamente tudo a Yahvé. Nossas vaidades, nossos caprichos e algo, queridos, que tem sido tão escasso, que é o nosso tempo. Às vezes começamos o dia com uma agenda tão corrida e damos muitas vezes a sobra para o Senhor. Não faça isso. É tempo de entrega. Naquele momento, para concluirmos, a Bíblia diz que, o versículo 11 relata, no capítulo 22 do livro de Gênesis, naquele momento que Abraão pega o cutelo para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor o chama do céu e diz: Abraão, Abraão, e ele diz: estou aqui. O anjo diz: não toque no rapaz, não lhe faça mal algum, agora sei que você teme a Deus de fato. Aleluia! Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão se levantou os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre no arbusto, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do filho. Então, queridos, guarde essas três evidências de alguém que verdadeiramente tem a adoração como estilo de vida. Nós aprendemos hoje que quem tem e quem de fato realmente tem a adoração como estilo de vida é uma pessoa obediente. Em segundo lugar, é uma pessoa de fé. E em terceiro lugar, é uma pessoa que tem a compreensão clara no seu interior: o que é seu pertence a Yahvé. Então, a minha oração, para concluirmos essa breve reflexão, a minha oração é que possamos caminhar nessa terra com essa compreensão de fato o que vem a ser um adorador, o que é ter a adoração como estilo de vida. Mais uma vez, eu quero lhe encorajar e lhe desafiar a adquirir o livro Adoração em Santidade, da nossa líder, apóstola Valnice. Você pode encontrar na editora Palavra da Fé. E também se expor às 27 ministrações que você vai encontrar lá no canal Valnice Milhomes, lá no YouTube. Você vai se aprofundar sobre o tema adoração. Então, a minha oração é que venhamos aprender que somos chamados por Deus para ter a adoração como um estilo de vida. E nesse episódio que nós aprendemos juntos, na história do patriarca Abraão, nós somos convidados a descansar e a confiar nas promessas de Deus. Então, quem confia e descansa, obedece irrestritamente. Caminhada com Deus, queridos, precisamos entender que não é indolor. Nós passamos por tempestades. No Evangelho de João, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Mas temos que ter bom ânimo, porque a vitória de Cristo nos credencia a vitória também. Então, a minha oração é que Yahvé continue nos escoltando as revelações daquilo que Ele quer. E os anjos de alta patente nos leve a cada dia ao ambiente de adoração, e que possamos ampliar esse conceito de adoração, onde você estiver agora, que você adore com palavras, com cântico, com gestos, com o seu silêncio, com uma lágrima talvez que role do seu rosto. Tudo são expressões que podemos sim dizer que são expressões de adoração. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Pai Santo, obrigado por esta palavra, que em nome de Jesus ela venha produzir vida no coração de todos aqueles que irão se expor a ela. Eu oro pela vida de todo o conselho apostólico, todos os pastores do presbitério. Eu oro pela vida da nossa líder, a apóstola Valnice Milhomes Coelho. Onde a tua filha estiver, que o manto de discernimento, de cura, venha sobre ela em todos os níveis. Em nome de Jesus, quero te agradecer por esse tempo tão precioso que nós estamos tendo, esta possibilidade de sermos ministrados sobre esse tema adoração. Esta porta, esta 12ª porta, nessa visão profética que como igreja recebemos. A porta da adoração, uma porta que propicia-nos
possibilidades de andarmos e entendermos que a adoração tem que ser não algo pontual, mas algo com um estilo de vida. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo. E vamos marchando e dando glória.